Vamos ler o texto então de hoje? Está em João, capítulo 9. João, capítulo 9. Vocês creem que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre? Quem crê nisso? Vocês creem que é o mesmo Jesus? Vocês creem que esses mesmos ambientes férteis aqui para milagre, para a glória dele, se proporcionado por nós, os milagres também podem acontecer? Vocês creem nisso? Vocês creem nesses milagres? Acabei de falar aqui, né? A gente não gostaria de depender de um para viver, mas a gente está sempre correndo atrás de outros, né? Que nós gostaríamos, né? Vamos lá então? João, capítulo 9. A gente vai até o... Quem sabe a gente vai até o 44, né? Mas eu vou começar aqui pelos primeiros, tá? Enquanto Jesus caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. E em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é esse homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam sim e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Se quiser deixar aberto, e a gente vai acabar passando por mais alguns versículos. E quando a gente lê sobre um milagre desse, a gente teria muita coisa aqui para a gente ser ministrado aqui por esse texto. Mas eu separei pelo menos 3 coisas que esse texto mexeu muito comigo durante a semana e eu queria compartilhar para o nosso crescimento. Para que, mesmo que aqueles milagres visíveis não aconteçam, o grande milagre é a nossa conversão interior de dentro para fora, ela continue se desenvolvendo. A gente já falou aqui já há algum tempo, algumas mensagens já, que existe sim uma grande glória que está se manifestando e vai se manifestar no final dos tempos, que não é visível, mas sim visível de dentro para fora. Quando Jesus fala que João Batista foi o maior nascido de mulher, a gente compara ele a outros homens como Moisés, Eliseu, Elias, que a gente viu muito do seu ministério, milagres sobrenaturais. A gente vê, por exemplo, o João, a gente não vê nada muito sobrenatural. Mas a gente vê sim um caráter, um homem que desde que nasceu já era movido pelo Espírito Santo. Então, queria muito que a gente conseguisse sintonizar o coração aqui, porque essa primeira chave aqui, esse primeiro ponto, vai influenciar muito nos nossos milagres, de dentro para fora, e que vão influenciar também na nossa cegueira espiritual. A gente lê o texto aqui, um homem que foi, que era cego de nascença. Ele não se tornou cego, ele já nasceu cego. Primeiro ponto aqui: não julgar precipitadamente. Depois que eu escrevi esse ponto, eu pensei, não é para julgar precipitadamente. Na verdade, não é para julgar em nenhum momento. A gente sabe que a gente não deve ficar julgando as coisas. A gente sabe que a obra de Deus na nossa vida não é para condenar e muito menos ficar julgando. É Jesus que vai ser, junto com no juízo final, ele é nosso advogado, é ele que vai julgar, não somos nós. Então, não julgar precipitadamente as situações. Por que eu digo isso? Porque até os próprios discípulos de Jesus, eles estavam submersos a uma cultura onde, de alguma forma, eles viam algumas situações e eles já tinham alguns pressupostos. Quando eles viram que alguém estava cego, qual é o primeiro pensamento deles? Olha, está pagando por algum pecado.
Esse era o consciente coletivo, a cultura e o pensamento da época. Se alguém está sofrendo, é porque está pagando por pecados, certo? É o que a gente está vendo aqui, né? Então era muito forte isso. A cultura e o pensamento da época, se alguém está sofrendo, é porque está fazendo alguma coisa errada. Então, muitos dos nossos julgamentos, quando a gente olha para alguém que está diferente, que está sofrendo, que às vezes a gente vê até uma comorbidade, uma deficiência, é a gente emitir um julgamento tentando decifrar por que a pessoa está daquela forma. E a gente deve abandonar essa prática se a gente já tem. Não julgar. O que Jesus veio fazer, ele veio não só ressignificar a história, né? Tudo foi mudado depois dele. Ele é o Messias, né? Ele foi o Deus encarnado que mudou toda a história. Ele é o único que pode dizer: eis que faço nova todas as coisas. Então o que Jesus está trazendo ali é uma nova realidade para aquela mentalidade da época. O que Jesus falou? Nem uma coisa e nem outra. Não foi nem os pais, nem ele que pecou. Mas isso está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste. Se manifeste. Quando eu falo julgar precipitadamente, a gente precisa mergulhar tão forte, cara, nos pensamentos de Jesus, na palavra, nos nossos devocionais, porque senão a gente vai ser submergido, arrastado pelo pensamento, cara, que é fácil da gente, qualquer momento, se a gente abrir uma rede social agora, uma primeira conversa, ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. E quando está sofrendo, a primeira vontade que é tomar uma medicação, uma terapia, qualquer coisa que faça parar de sentir dor. Mas muitas pessoas, elas não querem entender o porquê daquela dor. Elas não querem pesquisar, elas só querem um alívio. A gente está vendo uma cultura hoje onde as pessoas, qualquer tipo de sofrimento é danoso, qualquer tipo de sofrimento as pessoas até elas se irritam com Deus, elas querem distância de Deus. Qualquer tipo de sofrimento, quando não é entendido, né, por que está sofrendo, as pessoas elas acabam falando aquilo que todo mundo fala. E aí aquilo que todo mundo fala, muitas vezes não é aquilo que Jesus já falou sobre aquela coisa. Então, quando a gente vê alguém sofrendo, quando a gente vê alguém, cara, com alguma deficiência, algo que a gente não consegue explicar, eu creio que é muito mais inteligente a gente entender que aquilo ali é uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste, do que a gente ficar repetindo alguma coisa que todo mundo fala. Eu lembro que uma das mensagens muito parecida com essa que eu preguei no Amontoado, né, que é o Ministério de Adolescentes de Porto Alegre, o primeiro ponto era: não seja um Maria vai com as outras. Vocês usam esse termo aqui, Maria vai com as outras? Aquilo que todo mundo faz, eu faço. Aquilo que todo mundo fala, eu falo. Aquilo que todo mundo pensa, eu penso. A reação que todo mundo tem é a reação que eu, às vezes, nem escolho, mas tenho também. Então, quando eu falo não julgue precipitadamente, não quero ser pejorativo a ponto de constranger alguém aqui, mas eu quero te encorajar a descobrir mais sobre Jesus, mais sobre quem Ele é, para que não só em relação ao sofrimento, mas todas as áreas da vida você possa repetir aquilo que o autor da vida fez. Deu para pegar? Eu não quero constranger ninguém, eu quero encorajar. O que nós estamos falando um pouco aqui é sobre um sofrimento que ele tinha. E esse sofrimento do fato de não poder enxergar, ele era um mendigo, está aqui, ele mendigava. Ninguém quer mendigar, ninguém quer depender dos outros. Imagina um mundo tão cheio de cores e a pessoa não poder ver, isso é um grande sofrimento. Né? A pessoa não poder escolher a sua profissão, a pessoa tem que ficar dependendo da compaixão, da misericórdia dos outros. Quem sabe o homem ouvia ali que passava filhos, ouviu falar de família, mas não podia montar a sua. Isso é um sofrimento, sim. A gente não pode ficar focado só na parte do milagre, ali onde aconteceu a cura física, porque eu vou convidar vocês a ler esse texto, e eu considero que o grande milagre ainda é o que aconteceu ali na frente. Esse homem tendo um encontro com Jesus, Jesus encontrando ele, e ele reconhecendo em Jesus que era Deus. Ali, o grande milagre, o milagre da conversão, possivelmente foi um discípulo de Jesus. Então não julgue precipitadamente. Tudo
que as pessoas falam, tudo que as pessoas pensam, todos os lugares onde a gente vai, é muito importante que a gente tenha um discernimento. O que Jesus falou sobre isso, né? Como, né, esse ambiente aqui está um ambiente propício para a glória de Deus. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Se diz que é o livro, né, estudiosos dizem que com certeza é o livro com a data mais antiga. E já o livro mais antigo da Bíblia já tinha essa crise, né? Os amigos de Jó, a esposa de Jó, a família de Jó, todos dizendo: Jó, confessa alguma coisa de errado, porque não é natural alguém sofrer tanto como tu está sofrendo e não ter feito alguma coisa de errado. Então vocês veem que isso já era um pensamento já muito antigo, muito antigo. E o que me surpreende também é os discípulos falarem, né? Ele é cego de nascença, foi ele que pecou. Como é que ele ia pecar antes de nascer? Como é que ele ia pecar lá no ventre? Então é para a gente ver que muitas das coisas também que a gente acaba repetindo, se a gente pensasse um pouco melhor, a gente ia ver que não tem lógica alguma, né? Se os discípulos tivessem pensado um pouco mais, eles nem teriam aberto a boca para fazer uma pergunta daquelas. Eles teriam sido mais profundos. Porque o grande risco dos nossos dias é a superficialidade. Todo mundo sabe um pouco de cada coisa, mas ninguém quer ser profundo naquilo. Todo mundo sabe sobre jejum, aí tu pergunta o que tu faz. Ah, nunca fiz. Todo mundo fala sobre alguma coisa, né, alguma área, cara, tu já fez. Ah, eu sei bastante, tá, mas tu já viveu? Tem um ditado chinês que fala, né, se tu sabe e tu não faz, tu não sabe. Então eu queria, esse primeiro ponto aqui é encorajar vocês. Encorajar para que quando vocês vê alguém sofrendo, ou com alguma aparência assim, que tu não vai conseguir ter uma explicação, que a gente não repita aquilo que todo mundo repete. Que a gente não precisa pensar aquilo que todo mundo pensa. Mas a gente pode viver uma experiência ali de glória de Deus. Tinha um lugar lá em Porto Alegre que até faz tempo que eu não vou, até depois da pandemia não fui. Chama-se Menino Jesus de Praga. É uma instituição que acolhe crianças, algumas que são, né, colocadas lá e algumas que são abandonadas, né, porque teve uma má formação, né, principalmente por má formação. Então, quando tu vai num lugar onde as pessoas que estão ali, elas não entendem elas não têm a mínima condição de entender uma comunicação falada, por exemplo, se a gente não se dispor ali, cara, que a glória de Deus se manifeste, a gente vai entrar numa grande crise. Chegar num lugar assim, aí tu olha assim, tá faltando uma parte aqui dessa criança. Pô, a cabeça daquela lá está 3 vezes maior. Oi, aquela lá, ó, né? Pô, nasceu sem os olhos. Pô, aquela ali, ó, ué, veio mais um pedaço de perna. E muitas vezes eu fiquei pensando, Senhor, por quê? Por que que essas coisas elas acontecem? Vocês nunca pensaram para pensar? Por que essas coisas existem, né? Podem ter muito mais respostas, né? Espero que Deus abençoe muito vocês, para que nas crises de vocês Deus abençoe e fale muito com cada um de vocês. Mas pelo menos 2 coisas que Deus me trouxe assim, de forma muito forte. A primeira é que a luta que nós temos que ter para entrar no reino de Deus, eles não têm. Eles não têm. Já está garantido. E a segunda coisa é um presente de Deus para nós, para a gente conseguir transpor qualquer nível que a gente tenha de comunicação e amor. Porque, com certeza, qualquer pessoa que tem o mínimo de cognitivo, ela é capaz de te dar alguma coisa em troca, né? De te corresponder. Quando alguém que não tem nada para te entregar em troca, é um baita de um ambiente para ter uma experiência espiritual. Então não vamos julgar precipitadamente. Na verdade, não vamos julgar, né? Segunda coisa que eu queria trazer é: Deus usa meios surpreendentes para realizar seus propósitos. Deus usa meios surpreendentes para realizar seus propósitos, mas usa também os mais simples da terra. Em algum momento, às vezes por algumas decepções que nós temos com a vida, a gente fica bloqueado para novas atuações de Deus na nossa vida. Por alguns momentos, de algumas respostas que a gente não teve, na hora que a gente quis, por algum abuso,
por uma parte emocional, por alguma experiência trágica que a gente teve, a gente vai se fechando e se bloqueando para manifestações mais surpreendentes daquilo que Jesus tem para nós. Eu acho interessante que uma das perguntas que Jesus mais fez para as pessoas era a seguinte: o que tu queres que eu te faça? O que tu quer? Por que tu está me seguindo? O que tu procura? E aí, se você vê um homem cego, a gente pensa, é óbvio que ele quer enxergar. Mas eu quero te dizer que muitas vezes, quando ele pergunta para mim e para ti, a gente está tão cego espiritual, que está na cara que a gente devia pedir uma outra coisa. E a gente acaba pedindo alguma coisa que às vezes, nem uma coisa que se der certo assim vai ter tanta consequência boa. Está na cara às vezes que a gente precisa de um milagre no casamento e a gente acha que nada é financeiro. Está na cara que às vezes a gente vê que é um milagre relacional com o filho. Está na cara que às vezes é uma parte física mesmo, que a pessoa está escondendo, que a pessoa está deixando de lado. Então eu quero te dizer, o mesmo Jesus que encontrou esse ambiente para a glória dele é o mesmo que está hoje aqui entre nós, com o Espírito Santo. E ele usa os métodos mais simples, às vezes uma brisa suave, para falar com a gente e nos trazer paz, mas de vez em quando ele vai fazer coisas que são surpreendentes, que não tem explicação. Como é que você vai explicar alguém cuspindo no chão, fazendo barro e passando nos olhos dos outros? Como é que tu explica isso? Isso é surpreendente, isso não tem como a gente explicar. Óbvio que me remeteu, e possivelmente vocês também remeteu a Deus fazendo o homem lá do barro. Vocês pensaram isso? Deus lá no início, lá no Éden, misturando barro, fazendo o homem. Cada vez que a gente vê barro na Bíblia, eu lembro dessa cena. Mas não tem explicação, foi muito surpreendente o que aconteceu ali. E esse homem ele volta a enxergar. Então Deus ele continua usando métodos surpreendentes, mas também os mais simples. Eu quero dizer que muitas das curas que a gente vai encontrar vai ser na nossa vida devocional. Eu quero bater tanto nessa tecla, eu quero falar muito sobre vida devocional. Se um dia eu for lembrado assim, esse cara só fala nisso, eu vou chegar no final dos meus dias em paz. Muito do que nós vamos descobrir de cura e milagres de Deus vai ser na vida devocional. Né? Em vez de acordar 8 da manhã, tu acorda às 7. Em vez de ficar 1 hora ali, na volta de uma mesa com café da manhã, que às vezes tu só pega uma uvinha, tu acorda um pouco mais cedo porque tu quer ter um encontro com Deus. Isso é devoção. Aí tu pega um texto bíblico, tu ora, e eles têm um encontro com Deus. Isso é vida devocional. Muito dos milagres que Deus tem para nós vai acontecer dessa forma, te mudando de dentro para fora, te transformando numa pessoa que, como a gente viu aqui, é muito diferente. Eu posso dizer para vocês, isso precisa acontecer. Quando nós temos uma experiência genuína com Cristo, Ele vai transformando a gente, as pessoas elas precisam em algum momento dizer, em alguma área da tua vida, será que é o Paulinho mesmo? Porque está muito diferente, está muito mais bonito, está muito diferente. E as pessoas elas já estavam tendo uma grande discussão se era realmente o mesmo homem. Então, da mesma forma que Deus opera grandes milagres e curas no movimento devocional, silencioso, só tu e ele na presença de Deus, alguns outros podem acontecer de forma pública e gerar um grande falatório, como aconteceu aqui. Então, é dos dois lados. Deus tem milagre dos dois lados para a gente. E eu quero, para a gente encerrar aqui e chegar no final, me chamou muita atenção a importância também dentro desse texto, que a gente tem falado muito sobre fé e obediência, que tem fé e obediência também. Assim como em outros milagres, Jesus pede uma coisa muito simples, só falou assim, vai e te lava no tanque de Siloé. Não sei se vocês lembram ali no mapinha, o tanque de Siloé, como está traduzido aqui, ele ficava um pouco fora, né, seu Walter, um pouquinho fora ali dos muros da cidade. Então ele teve que sair da cidade, né, e ele foi até esse lugar. Então teve um movimento, teve uma caminhada de fé. Vou dizer uma coisa para vocês. A importância da obediência, da fé desse homem para aquilo que Jesus pediu para fazer foi fundamental para que o milagre acontecesse. Foi fundamental. Porque você sabe qual era o lugar onde moravam os cegos, os aleijados,
Os leprosos, sabe onde que era? Onde que era? Oi? Afastados. Fora dos muros da cidade. Então, se aquele cara ele não confia na voz de Jesus, o que ele está achando? Pai, ele foi nojento e me deu um chega para lá, me colocou no meu lugar. Vocês veem que em alguns momentos a gente percebe isso mais claro, mas quando a gente vai estudando a gente vê que isso era uma prática. Chamava-se salvo-conduto. Podia ser em algumas cidades era como se fosse uma capa, um manto, outras cidades era como se fosse um documento, um medalhão, alguma coisa que pendurava no pescoço. E isso dava, esse salvo-conduto, dava direito das pessoas entrarem nas cidades, elas mendigavam na cidade, tiravam algum recurso, e depois elas levavam os recursos, né, tanto para elas quanto para aqueles que ficavam fora. Então, a importância da fé e a obediência desse homem aqui não é simplesmente fazer uma coisa que foi simples assim. Porque quando eu falo para muitas pessoas aqui, olha, tem uma vida devocional, volta para a mesma mesa que tu senta todo dia no teu café da manhã e tem um tempo com Deus, as pessoas elas não confiam e não obedecem, porque elas não têm fé que isso é transformador. Jesus falou para o cego, volta lá, ó, lá onde tem os leprosos, cara, lá onde tem os outros cegos, lá onde tem toda... Se esse homem tivesse com o coração adoecido e não tivesse ido, possivelmente ele não teria sido curado. Não foi uma coisa normal. Muitas vezes quando eu falo para a pessoa assim, cara, vai lá e ora em casa, se a pessoa está com o coração adoecido e não tem fé, ela acha que tudo não chega para lá e não quero trabalhar. Ah, esse pastor aí está muito gordo, ele não quer ir lá em casa trabalhar. O cara não quer fazer por mim. Mas eu quero te dizer que muito desse ambiente fértil para a glória de Deus e milagre é ouvir o que Jesus tem para nós e obedecer. Deu para pegar? Consegui? O que eu estou falando aqui é para encorajar, tá, pessoal? Às vezes eu falo de um jeito meio sério, é porque eu tenho um semblante assim, às vezes mais de bravo, mas é para encorajar. Encorajar. Olha o que acontece com esse homem. Vamos continuar lendo essa. É muito interessante o que acontece nessa história. Até os pais desse homem são chamados na história. Olha a loucura que aconteceu. Olha a repercussão que dá na sociedade quando alguém é curado por Jesus. Né? Quando a gente teve a mulher samaritana, foi tu que pregou, né, Felipe? A mulher samaritana, né? Uma coisa que me chama muita atenção quando Jesus tem uma conversa com a mulher samaritana, ela reconhece ele como Deus. Algo surpreendente que acontece dentro dela quando ela volta para a cidade dela. Começa a ter uma movimentação espiritual lá. Porque toda vez que alguém tem um encontro com Jesus, recebe alguma coisa dele, naturalmente isso, ele leva para onde ele mora. Ele leva para a comunidade, ele leva para os lugares onde ele vive. Vamos continuar lendo, olha só. Olha a loucura. Olha a loucura, isso aqui parece aquelas novelas, né? Aquelas novelas que a gente pensa, não acredito. Isso aqui não é verdade. E aí, seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é esse homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam que não. Ah, só parece com ele. Mas ele insistia, sou eu mesmo. Versículo 10. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora eu posso ver. Baita testemunho, né? Poderoso. A gente está numa cultura de que parece que para dar um testemunho tem que ser eloquente, tem que ter quase que um livro e ainda fazer um desafio. Cara, isso é o que eu falei antes, né? Isso é o Maria vai com as outras. O testemunho dele, olha, ele mandou eu ir, eu fui e me lavei, agora eu vejo. Olha que baita testemunho. Baita testemunho. Onde é que está esse homem? Perguntaram. Estou no 12, tá? Quem quiser me acompanhar. Não sei, respondeu ele. 13. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado. Podia ser em outro dia, mas ele fez no sábado. Uma semana depois da festa das cabanas, que a gente falou um pouco semana passada, foi no sábado que ele misturou terra com saliva e curou. Deixa eu só abrir um parênteses aqui no 14.
era proibido fazer qualquer coisa no sábado. Inclusive, misturar, até a comida ficava pronta já, né? Não podia misturar nada. Até quando eles iam servir comida para os animais, o máximo que podia na lei era despejar um pouco de água sobre ali, né? Os farelos, a ração. Não podia misturar, porque isso seria considerado trabalho. E Jesus mistura barro. Versículo 15. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador pode fazer sinais como esse? E havia então uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusaram a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como é que ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar sobre si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois haviam anunciado que, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. 23. Por isso disseram: ele tem idade suficiente. Perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por tudo aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde veio esse homem. Que coisa estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos, e vocês não sabem de onde ele vem. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Vou até o final, 35. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você o viu e está falando com ele. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a esse mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Há uma cegueira espiritual naqueles que são religiosos. A gente falou bastante semana passada sobre religiosidade, que a religiosidade vai entulhando a vitalidade dos outros e vai matando a sua. Então a religiosidade permite a gente olhar para a obra de Jesus, colocar defeito e ainda perseguir as pessoas que são abençoadas por ele. Pesado isso, né? Muito pesado, né? E eu queria orar com vocês, né? 3 pontos nesse encontro. Gostaria que ficasse muito registrado aqui, nós como igreja. Primeiro, não somos Maria vai com as outras, por quê? Romanos capítulo 12, nós fomos transformados
pela renovação da nossa mente. Agora o nosso jeito de pensar é influenciado pelo Espírito de Cristo. O próprio Paulo fala, né, que é possível sim termos a mente de Cristo. Por que investimos tanto em vida devocional, tanto em oração? Porque isso também altera o jeito que a gente pensa. Já falei mais de uma vez aqui. Às vezes a gente está, duas pessoas, uma do lado da outra. E aí uma aponta para alguma coisa, uma enxerga e a outra não enxerga. Uma vê e a outra não vê. Então a gente tem percebido que quando duas pessoas têm hábitos completamente distintos, o jeito que elas olham para a realidade é completamente diferente. Imagina duas pessoas diante da mesma coisa, uma vê como uma oportunidade e a outra vê como blasfêmia. Duas pessoas diante de alguém, uma está orando para que a pessoa seja curada e a outra está arranjando explicação. Por quê? Porque os nossos hábitos espirituais vão influenciar no jeito que a gente pensa e no jeito que a gente age. Se começar, né, a gente crescer no nosso hábito espiritual, quando nós falarmos sobre alguma coisa, nós vamos ter unidade e vamos enxergar a mesma coisa. Quando uma igreja não tem hábitos espirituais e é guiado muito pelo domingo ou por alguma doutrina, possivelmente a gente vai estar diante, às vezes, da mesma situação, no mesmo lugar, uma proximidade muito íntima e vamos enxergar coisas diferentes. A cegueira espiritual, a religiosidade, permite a gente olhar para as coisas, querer ter uma boa explicação para elas, mas não move o poder de Deus para transformação. Então, não vamos julgar, estão comigo? Em vez de julgar, o que a gente vai fazer? Criar uma atmosfera para que a glória de Deus se manifeste. Estão comigo? Baita momento assim para tu pegar aquela frase que tu ouviu na internet, baita momento para repetir uma coisa que tu sempre repete. Aí tu vai guardar aquilo, vai ficar em espírito de oração, dependência de Deus, vai pensar bem. O que Jesus faria agora aqui? O que ele faria agora? Cara, vou fazer esse negócio. Porque tentar fazer o que Jesus fez vai ser um ambiente muito mais fértil para o milagre do que simplesmente a gente fazer o que todo mundo faz. Certo? Estão comigo? Em vez de julgar, criar ambientes férteis para a manifestação da glória de Deus e seus milagres. Segunda coisa, Deus usa métodos, jeitos surpreendentes para manifestar a glória dele. Mas os simples também. Os simples também. Se eu ficar esperando só os milagres mais visíveis, possivelmente daqui a pouco eu desisto da minha fé. Mas se eu regar ela todo dia com vida devocional, todo dia com encontros com Ele, de dentro para fora, surpreendente a gente vai ficando, né? Porque as pessoas nem reconhecem mais que somos os mesmos. Porque o poder de Deus ele transforma a nossa vida. Quando aconteceu alguma coisa surpreendente aqui, tá? Nunca ninguém em Santa Cruz que nasceu cego começa a ver isso. Vai ser demais, né? O que nós vamos fazer? Botar uma placa ali. Todo aquele que não enxerga vem ser curado aqui. Vamos transformar esse ambiente só nesse. Não, a gente vai continuar adorando Deus da mesma forma e dar toda a glória para Ele. Que Ele quis naquele dia ter esse método surpreendente. Certo? A gente vai curtir, nós vamos enlouquecer. Né? Imagina, a gente vai fazer uma festa aqui. Porém, nós cremos que grandes milagres também são de transformação de caráter. O caráter das pessoas. Métodos surpreendentes e métodos simples. Estão comigo abertos para ver os dois? Estão comigo? É mais fácil não desistir pelo simples, o ordinário de todo dia, do que ficar esperando alguma coisa que não acontece nunca. E a última coisa, a importância, cara, da fé e da obediência. Cara, é crucial para a nossa vida cristã a obediência. A obediência ela é fundamental. A obediência é a parte visível daquilo que é invisível que nós acreditamos. Porque acreditamos, somos obedientes. Não existe fé sem obediência. A obediência é a manifestação visível da nossa escolha que nós fizemos com o nosso coração. Quando nós entendemos quem é Jesus, Ele transforma a nossa vida. Quando nós reconhecemos que aquele sacrifício foi para que a liberdade, nós tivéssemos liberdade de voltar a ser lá como Adão. Mais que o pecado entrou e mudou tudo, mas eu quero que a imagem dele, de novo em mim, ela apareça.
Eu quero lutar para que Jesus apareça em mim. Essa nova natureza que Ele nos entrega não é para comportamento. Eu não vou mudar o meu comportamento agora porque eu entendi quem é Jesus. Eu entendo quem é Jesus, Ele muda a minha natureza e a forma visível isso é comportamental. Então não tem, cara, como ter um encontro com Jesus e ter o mesmo jeito de andar. É impossível. Esse é até um termômetro que eu acho, né, se realmente a pessoa se converteu, porque é impossível. Impossível. E é impossível ter uma vida, uma espiritualidade emocionalmente saudável sem que tu não tenha disposição de obedecer. Então toda desobediência ela vai causar um sofrimento. Deus tem ministrado a minha vida por causa da minha filha, porque quando ela me desobedece, acontecem algumas coisas que não precisavam acontecer. Não precisava. E é simples. Então, quando a gente olha para Deus, não como esse mundo pensa, né, figura de autoridades, figuras opressoras, mas quando a gente olha para Deus, uma figura de paternidade perfeita, que nos ama, a obediência fica muito gostosa. Muito gostosa. Se meu pai me pediu uma coisa para fazer, eu sou obediente, né, pai? Por mais que eu aprontei algumas coisas mais cedo, né? Eu estou na categoria dos obedientes. Estou, né, mãe? Ou não? Médio? Nota 7, 8. Quando tu me ligava para voltar para casa, eu voltava correndo. Mas quando tu não falava nada, eu fazia outras coisas. Mas quer agradar a Deus? Quer agradar os teus pais? Quer agradar quem tu ama? Cara, obedece. Obedece. Não tem nada melhor que a de presente que você pode entregar para Deus que não seja a obediência. É demais isso. É demais. Estão pegando que eu não quero constranger vocês. Sejam obedientes. Mas eu gostaria muito de encorajar vocês a experimentar esse amor que vem direto dele. Porque tu está entregando, cara, a tua obediência para ele. Eu quero muito que vocês experimentem isso. Em todas as dimensões. Essa é a parte visível da nossa fé. Eu sei que a gente está num país, né, num lugar da América Latina muito supersticioso. Né? Tudo é sensorial. As pessoas ouvem com os olhos e sentem com a pele, né? Não é assim? Tu só ouve quem tu te chama muita atenção. Se tu olha assim e não te chama atenção, tu não quer ouvir, né? Esse aí tem uma tatuagem no rosto, não vou ouvir. Esse aqui está com uma camiseta que é brega, não vou ouvir. Então a gente está condicionado a uma cultura, a gente só ouve aquilo que os nossos olhos chamam atenção, certo? E a gente também está numa cultura onde tu perguntas para as pessoas assim, tu entendeu? Elas dizem sim. Então o que tu entendeu? Não sei. Mas na hora que ele falou, eu me arrepiei. Não é assim? Eu senti uma coisa. Então a gente está numa cultura latina muito sensorial, muito sinestésica, muito emocional. Eu quero te dizer que a fé é a lealdade incondicional. Muitas vezes a gente não está com vontade de fazer. O coração desse homem, se tivesse fechado, endurecido para não obedecer, possivelmente ele continuaria mendigo e cego até os dias de hoje. Quando tu olha para algumas áreas da tua vida, eu gosto de fazer sempre esses autoexames. Se tiver alguma área que tu sente mendigo, cego, precisando de uma ajuda de Jesus, eu creio que não tem nenhum ambiente melhor do que esse. A gente orar aqui junto para isso, para que Deus se manifeste na tua vida. Vocês estão comigo? Eu fui duro ou fui encorajador? Eu quero ser encorajador. Não quero ficar de um jeito assim onde vocês vão chegar em casa e dizer assim, mas o Márcio está mandando a gente fazer coisa. Não. A gente está olhando para a vida de um homem que foi curado, recebeu um milagre, e ele não tem filhos prediletos. Se Deus tivesse filho predileto, eu queria que fosse eu, né? Mas ele não tem. Então, o que eu acabei de ler aqui é uma história para te encorajar. Nunca tinha acontecido e aconteceu com alguém. Pode ser que Deus tenha coisas sem precedentes para a vida de vocês. E eu sei que na vida de alguns aqui já está acontecendo. Na vida de alguns aqui é a primeira geração já de crentes na família. Isso é um baita de milagre. Não tinha ninguém nem para dar o norte, o cara já se converteu e está fazendo coisa. Sem precedentes. O primeiro na família que teve uma faculdade. O primeiro na família que foi empreendedor. O primeiro na família que foi isso. Então Deus tem coisas sem precedentes para a gente também. Estão comigo? Tem alguma coisa que te impede, que te trava, que te bloqueia, achando que tu não é digno de algum milagre dele? Tem? Queria que todo mundo olhasse para mim agora, quero olhar nos olhos de vocês aqui dentro de família. Queria olhar para vocês. Tem alguma coisa em vocês que vocês não se acham dignos
de receber algum milagre que ele tem? Tem ou não tem? Se não tem, a gente precisa desbloquear hoje. Se tem algum milagre, eu gostaria muito que você recebesse. Eu vou vibrar contigo. A gente teve uma mensagem, eu acho que até a Dona Rosane, a gente teve um tempo, depois que a gente conversou, foi uma mensagem de 1 João, capítulo 2, que a gente... Eu falei, né, abri meu coração, eu acredito numa igreja de pais e filhos, não uma igreja de irmãos, né, porque os irmãos brigam. E uma igreja de pais e filhos, quando a gente escolhe os outros como filho, quando teu filho está fazendo uma coisa boa, tu fica feliz. O teu filho ganha, tu está mais feliz de quando tu ganha. Eu quero te dizer, se você ganhar um milagre, eu fico mais feliz do que eu. Se tu for abençoado, qualquer área, pode ter certeza, cara, eu vou ficar mais feliz do que tu. Porque esse é o coração, né, de uma igreja saudável. Tu te alegra quando o outro está indo bem. Tem algum ambiente que te bloqueia dentro do teu coração para tu não receber alguma coisa dele? Queria orar contigo, para desbloquear. Márcio, mas vai acontecer agora que... Pá. Não vou molhar nada e não vou passar no teu rosto. Não vou fazer nada. Porque eu quero continuar te encorajando. Que se não acontecer aqui de forma surpreendente, pode acontecer lá no teu quarto secreto. Nas tuas orações. Para a gente orar aqui, quero convidar vocês a ficar de pé. Quero cantar de novo aquela parte do Caminho no Deserto que eu te pedi, tá? Quem puder ficar de pé, né? Estou lendo um livro, estou quase no final, vou colocar depois na biblioteca ali, depois vai ficar disponível. Acho que eu acabo ele nos próximos dias. Chama-se Honra ao Espírito Santo, é um pastor bem influente na América Latina e ele compartilha algumas experiências que ele teve, né, com o Espírito Santo, na conversão dele, no ministério dele. E aí uma oração que ele fez, né, ele fez uma oração assim, rasgada assim, na presença de Deus. Jesus, por que não me deste o privilégio de andar contigo nas ruas de Jerusalém? Por que não me deste o privilégio de ser um discípulo que andava contigo do teu lado, sentia o teu cheiro, fazia as coisas que tu fazia? Sabe onde é que o Espírito levou ele? Para esse texto aqui. Diz aqui que o Espírito falou para ele: tu é tão certinho que eu acho que tu não me escolheria como um tipo de gente que tu gostaria de andar. Eu coloco saliva e barro nos olhos das pessoas. Eu pegar o que eu estou querendo dizer? Cara, Jesus tem muita coisa para te surpreender. Ele não é só o que vocês acham que Ele é. Ele é muito mais. Os homens não descobriram ainda tudo que Ele é e nem vão descobrir, porque Ele é grande demais. Ele é grande demais. Então não precisa ficar com uma fé subjetiva a ponto que se um dia você tivesse um encontro, Ele está aqui. Ele está no teu quarto, está na tua casa. Vamos orar então? Depois tu pode encerrar, Felipe. Fecha teus olhos aí, olha para dentro, cria um ambiente de milagre, cria um ambiente fértil, né? Cria já um desejo, né, de obedecer, caso Ele te dê alguma orientação, mesmo que seja uma orientação estranha. Cria um ambiente de ou surpreendente, ou espetacular, ou ordinário, simples, possa acontecer. Deus, nós estamos aqui felizes, Deus, muito felizes, porque nós te temos como nosso Senhor. Quando a gente chega num ambiente como esse aqui, Deus, a gente vê pessoas tão especiais, tão interessantes aqui, Deus, juntos, Pai, na mesma fé, Pai, como isso nos encoraja, Deus, a gente a avançar. E quando a gente lê uma passagem como essa aqui, Deus, só o Senhor sabe, Pai, o quanto isso nos deixa em crise em alguns momentos, porque nós gostaríamos, Pai, de ver esse milagre surpreendente acontecendo também. Mas ao mesmo tempo, Pai, nos constrange, porque a gente não quer às vezes o simples. A gente quer tantas coisas cinematográficas, hollywoodianas, que a gente deixa de lado as coisas mais corriqueiras, mais do cotidiano. Pai, nos abençoa, Deus. Se há alguém aqui que entende, Pai, que há um bloqueio para viver milagres, se há alguém aqui que, né, por alguma mentalidade, uma cultura, ou de repetir tanto que os outros repetem, Pai, foi criando fortalezas mentais, foi criando, Pai, alguns pensamentos, Pai, que eles não caem para o terra. Te peço, em nome de Jesus, se essa pessoa estiver com o coração disposto, fazendo uma decisão aqui, consciente, racional, que o Senhor libere, Deus. Libere da tua parte, Deus, milagres, Pai, de dentro para fora. E eu te peço, Pai, que a nossa igreja, Pai, seja uma igreja reconhecida, porque é uma igreja que te obedece. Uma igreja que tem muito mais interesse em te agradar do que agradar pessoas, tradições, personalidades.
Uma igreja, Pai, que se move por fé, não por finanças. Uma igreja que se move, Pai, assim como aquela nuvem, Deus, que se movia e ia atrás. Nós queremos ser reconhecidos por isso, Deus. Uma igreja que tem fé, porque a gente sabe que fé que vê não é fé, esperança que se vê não é esperança. Permite, Pai, que sejamos uma igreja que se move por fé, se move pelo invisível. Permite que sejamos uma igreja, Pai, que tem prazer e velocidade para obedecer. Abençoa cada um de nós, Pai. Só Tu sabes quanto carecemos, Pai, de tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem para nós hoje. Que seja um domingo espetacular, incrível, extraordinário. Que seja um domingo, Pai, onde a gente te veja em mais lugares dos lugares que a gente viu até hoje. E se há uma lente nova, Pai, para melhorar a nossa visibilidade, que o Senhor nos entregue hoje aqui, Deus, para te ver melhor. Em nome de Jesus. Amém.